Excelente notícia no Flamengo. Proposta surpresa chega na mesa do Mengão. Leila Pereira desiste de contratar Gabigol para o Palmeiras. Fala, meus amigos e minhas amigas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, olha, você não paga absolutamente nada e ajuda demais a gente. Se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, porque vai ajudar muito, tá certo? Não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito? Não esquece de deixar o like. Bom, começar o vídeo aqui falando da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acabou ontem na vitória do Vasco sobre o Atlético Paranaense, e a tabela ficou assim: Fortaleza é o líder com 48 pontos, em segundo lugar está o Botafogo com 47 pontos, em terceiro está o Palmeiras com 44 pontos, em quarto está o Flamengo com 44 pontos. Em quinto está o São Paulo com 41 pontos, em sexto está o Bahia com 39 pontos, em sétimo está o Cruzeiro com 37 pontos, em oitavo está o Vasco com 31 pontos, em nono está o Atlético Mineiro com 30 pontos, em décimo o Atlético Paranaense com 29 pontos. Em 11º, Internacional, 28 pontos, 12º, Juventude, 28 pontos, 13º, Grêmio, 27 pontos, 14º, Red Bull Bragantino, 27 pontos, 15º, Criciúma, 25 pontos, 16º e primeiro time fora da zona de rebaixamento, Fluminense com 24 pontos, 17º, Vitória com 22 pontos, 18º, Corinthians com 22 pontos, 19º, Cuiabá com 18 pontos e 20º e último colocado, Atlético Goianiense, que também tem 18 pontos. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro após o final da 24ª rodada. Bom, vamos começar o vídeo aqui já falando de uma excelente notícia, que é trazer o boletim médico do Flamengo. Isso porque o Pedro ontem foi a campo e treinou com bola. A expectativa é que o Pedro esteja à disposição no próximo domingo, no jogo contra o Corinthians. Sendo assim, o jogador que tinha volta prevista para o meio de setembro antecipa a sua volta. Vale lembrar que o Departamento Médico da Seleção Brasileira e o Departamento Médico do Flamengo estão em contato para saber a situação do Pedro. O Dr. Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção, está conversando constantemente com o Dr. Márcio Tanuri, que é o médico do Flamengo. Caso o Pedro não tenha condição, ele não se apresenta ao técnico Dorival Júnior no dia 2 de setembro, quando começa a data FIFA, e aí o Dorival deve convocar outro jogador para o lugar do Pedro. Caso tenha, ele vai para o jogo contra o Corinthians e se apresenta dia 2 em Curitiba ao técnico Dorival Júnior. Bom, mudando de assunto, saindo do Pedro e indo para o Gabigol, que também ontem foi a campo, porém não fez trabalho com bola, fez apenas um trabalho com os fisioterapeutas. Saindo do Gabigol, indo para o Arrascaeta, Arrascaeta ontem fez um trabalho específico na academia. Bom, já que eu estou falando de Pedro, deixa eu falar logo da proposta surpresa que chegou na mesa do Mengão. Isso mesmo, o Nottingham Forest da Inglaterra fez uma proposta de 20 milhões de euros ao Flamengo pelo Pedro. Não estou dizendo que o Flamengo vai aceitar, também não estou dizendo que o Flamengo vai vender. Estou dizendo que a informação que o Vene trouxe ontem é que tem um papel timbrado do Nottingham fazendo uma proposta para o Flamengo de 20 milhões de euros pela contratação do Pedro. Acredito que o Flamengo não vai aceitar essa proposta, até porque o Flamengo não vendeu o Wesley por 20 milhões de euros. Eu acho que pediria bem mais aí na contratação do Pedro. Uma outra proposta que chegou na mesa do Flamengo é a proposta do Red Bull Bragantino, agora oferecendo 8 milhões e meio de euros por 70% do Matheus Gonçalves. A ideia do Massa Bruta é 7 milhões de euros
à vista, de maneira fixa, né, do valor da compra, mais 1,5 milhão de euros em bônus, totalizando 8,5 milhões de euros, 51 milhões de reais por 70% do Matheus Gonçalves. Daí eu queria saber de vocês que assistem aqui o nosso canal. Por 51 milhões de reais, você venderia o Matheus Gonçalves? Você acha que o Flamengo deve vender o Matheus Gonçalves? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário ele é muito importante para nós. Antes de eu falar sobre o Depay, deixa eu falar sobre Gabigol, que, segundo informação de André Hernan no UOL, o Palmeiras desistiu da contratação do Gabigol. Após uma avaliação interna, o departamento de futebol, com a administração do Palmeiras, desistiu de continuar ali insistindo na ida do Gabigol após o término do contrato do jogador com o Flamengo no final do ano. A situação do Gabigol no Flamengo ela segue indefinida e pode tomar um rumo muito dramático. Isso porque se o Flamengo contratar o equatoriano Gonzalo Plata, o Flamengo já contratou Michael. E caso o Flamengo avance na contratação do Depay, tipo assim, o Gabigol ele vai ficar muito sem espaço, porque teoricamente o Depay chegando, ele chega para ser o reserva do Pedro. E aí tem Pedro, Depay, Gabigol e Carlinhos. A gente vai ter 4 centroavantes. Assim, vai ficar bem complicado para o Gabigol essa reta final. Isso porque o Flamengo ofereceu ao Gabigol um contrato de 1 ano, o jogador não aceitou o contrato, aí teve essa negociação com o Palmeiras, algumas pessoas chegaram até a dizer que o Gabigol ele assinou um pré-contrato com o Palmeiras, porém essa informação não foi confirmada por ninguém, nem do lado do Palmeiras, nem do lado do Flamengo e nem do lado do jogador. E agora o Flamengo está aí nessa situação com o Depay. Flazoeiro, qual é a real situação do Depay? Ele vem para o Flamengo? Então, vou explicar para vocês agora isso. O Depay ele foi oferecido ao Flamengo, só que o salário pedido pelo jogador, 2,5 milhões, afastou, né, qualquer possibilidade do Flamengo aceitar que ele viesse para cá. Só que eles vieram com a proposta, né, os empresários vieram com a proposta, oferecendo e colocando a proposta. O Flamengo deu a negativa ali, falou que não dava, aquele valor ali era muito alto e tal, aquela coisa toda de negociação mesmo. E aí, o que acontece é o seguinte, ontem o Diário AS colocou o Depay como um possível reforço do Flamengo. O que pode ter acontecido é o seguinte, o Depay, os empresários do Depay ter chego para a diretoria do Flamengo e falado assim, vem cá, quanto é que vocês pagam? Quanto é que vocês podem me pagar? E aí o Flamengo ter falado e ele ter aceitado ou não a proposta do Flamengo. Falar do que é fato. Fato é que ontem eu conversei com o Marcos Braz e ele me disse que o Flamengo pode trazer mais um jogador, tirando os 3 que já estavam negociando. O Alexandro já assinou, o Carlos Alcaraz, esse vai assinar a qualquer momento, inclusive está marcado para amanhã os exames médicos do Alcaraz lá em Londres, para ele fazer os exames médicos, aí o exame sendo aprovado, o Flamengo assina o contrato dele e ainda tem a situação do equatoriano Gonzalo Plata. Então, o Flamengo já contratou o Alexandro e vai finalizar essas 2 contratações e o Marcos Braz me garantiu que pode finalizar mais uma, porque o Flamengo pode ter mais uma contratação, um nome que a diretoria guarda aí como surpresa. Será que é o Memphis Depay? Será que é algum outro jogador? Vamos ver. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre a situação do jogo de amanhã. Amanhã o Flamengo enfrenta o Bahia, lá em Salvador. Eu tô acabando de gravar, tô indo para Salvador. Chego em Salvador, acho que 15 para as 2 da tarde, né? O meu voo chega lá. E, se Deus quiser, vamos fazer uma mega cobertura do Mengão lá. O Mengão também chega hoje lá, por volta de 18 horas, lá no resort que fica aí em Instalamares. Nós estaremos lá cobrindo a chegada do Mengão, fazendo toda a cobertura do Flamengo e deixando vocês, é claro, por dentro de tudo, deixando vocês atentos a tudo que está acontecendo em nosso Flamengo, tá certo? O Flamengo treina hoje, se preparando para esse jogo de amanhã. Como eu disse ontem, o técnico Tite, graças a Deus, já voltou aos treinamentos, já está bem, 100%, graças a Deus. A gente torce aí para que ele fique bem mesmo. E se você não é inscrito no canal, você já sabe,
Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Se não compartilhou, compartilha com seus amigos. Traga mais rubro-negros para cá. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.